Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura na Palavra de Deus e que sejamos transformados através dela. Nós estamos vendo aí uma comoção bastante grande a respeito de um incentivo para lermos a Bíblia todos os dias. Por isso convido você a participar junto comigo dessa jornada que é fantástica, maravilhosa dentro da Palavra de Deus. E como vocês sabem, eu faço a leitura dessa Bíblia aqui, 365, que fala sobre a gente lê o Antigo, uma porção do Antigo, uma porção do Novo, Salmo e um Provérbio, para que a gente possa ter a Bíblia no seu contexto geral, né? Não só lermos o Antigo Testamento por meses e depois o Novo Testamento por um período, Salmo. Então, assim a gente tem uma porção boa durante o dia de todas as áreas. Então, convido você hoje, rapidamente, venha junto comigo para a leitura de hoje. Muito bem, muito bem. Pegou a sua Bíblia? Tá aqui, ó, minha Bíblia 365, para que possamos ler hoje. Estamos no dia 311 da nossa leitura. Você que me acompanha, nos acompanha nessa leitura desde o começo, eu fico muito feliz se você assim está conseguindo fazê-lo. E essa é a premissa, eu quero incentivar as pessoas a todos os dias lerem a Bíblia. Para isso eu preciso fazê-lo também. Então, como é que eu posso incentivar as pessoas a fazer algo daquilo que eu não faço? E a Bíblia é bem claro, e eu quero realmente assim, através do YouTube, literalmente como se fosse pegar você na mão e vamos para a nossa leitura. Então, hoje, rapidamente, vamos lá pegar a nossa Bíblia, dia 311, Ezequiel 16:44 a 17:24. Nós temos aí um trecho bom ainda. Ezequiel nós vamos ler bastante aqui, alguns dias. Vai fechar para mim, como eu estou lendo todos os dias? Nossa, é longe. Ezequiel 45, novembro. Então, basicamente é novembro. Deixa eu ver aqui. Então, até 24 de novembro. Hoje, para mim, é dia 7. Então, nós temos aí uma boa caminhada ainda para que a gente tenha esse tempo com Ezequiel. Beleza? Abriu lá a sua Bíblia? Vamos lá acompanhar junto comigo. Eis que todos os que usam provérbios usarão contra você o seguinte: tal mãe, tal filha. Você é filha de sua mãe, que teve nojo de seu marido e dos teus filhos. E você é irmã das suas irmãs, que tiveram nojo de seus maridos e de seus filhos. A mãe de vocês era Eteia e o pai era Amorreu. A sua irmã mais velha é Samaria, que mora ao norte de você com as suas filhas. E a sua irmã mais nova, que mora ao sul de você, é Sodoma com as suas filhas. Você andou nos mesmos caminhos em que elas andaram e fez as mesmas abominações que elas fizeram. E como se isso não fosse o bastante, você ainda se corrompeu mais do que elas em todos os seus caminhos. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, a sua irmã Sodoma e as filhas dela não fizeram o que você e suas filhas fizeram. Eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Ao ver isso, eu as removi daquele lugar. Também Samaria não cometeu metade dos pecados que você cometeu. Você multiplicou as suas abominações mais do que elas, e assim, com todas essas suas abominações, fez com que as suas irmãs parecessem mais justas do que são. Agora, pois, suporte a sua humilhação, você que advogou a causa de suas irmãs, diante dos pecados que você cometeu, que são mais abomináveis do que os pecados que elas cometeram. Elas são mais justas do que você, portanto, envergonhe-se e suporte a sua humilhação, pois você fez as suas irmãs parecerem mais justas que você. Restaurarei a sorte delas, e a de Sodoma e de suas filhas, e Samaria e de suas filhas.
Eu restaurarei também a sua sorte entre elas, para que você suporte a sua humilhação e seja envergonhada por tudo o que você fez, servindo-lhes de consolo. Quando as suas irmãs Sodoma com as suas filhas e Samaria com as suas filhas voltarem ao seu primeiro estado, também você e suas filhas voltarão ao seu primeiro estado. Não é de fato que nos dias do seu orgulho você usou o nome de sua irmã Sodoma como provérbio? Antes que se descobrissem as maldades que você fazia? Agora você se tornou como ela, objeto de zombaria das filhas da Síria e de todos os que estão ao redor dela, as filhas dos filisteus que a desprezam. Você terá de sofrer as consequências da perversidade e das abominações que você praticou, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: eu farei com você o mesmo que você fez, pois você desprezou o juramento e quebrou a aliança. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias de sua mocidade, e com você estabelecerei uma aliança eterna. Então você se lembrará dos seus caminhos e ficará envergonhada quando souber as suas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas. Eu as darei a você por filhas, mas não pela sua aliança. Estabelecerei a minha aliança com você e você saberá que eu sou o Senhor, para que você se lembre e fique envergonhada, e nunca mais abra sua boca por causa da sua humilhação. Quando eu lhe houver perdoado tudo o que você fez, diz o Senhor Deus. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, proponha um enigma e apresente uma parábola à casa de Israel. Já Deus ele costuma falar sempre de parábolas, e aí nós vimos o nosso Senhor Jesus fazendo o quê? Falando sobre parábolas. Assim diz o Senhor Deus: uma grande águia de grandes asas, de comprida plumagem, cheio de penas e de várias cores. Veio ao Líbano e levou a ponta de um cedro, arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e levou-o para uma terra de negociantes na cidade de mercadores e a deixou. Depois pegou uma semente da terra e a plantou num campo fértil. Pegou-a e a plantou junto a muitas águas, como se fosse um salgueiro. Ela cresceu e se tornou uma videira de pouca altura, mas esparramada, como os ramos virados para a águia e as raízes debaixo dela. Assim, ela se tornou uma videira e produzia ramos e lançava renovos. Houve outra grande águia de grandes asas e de muitas penas, e eis que a videira lançou as suas raízes na direção dessa águia, e estendeu para ela os seus ramos, desde o lugar onde estava plantada, para que a regasse. Ela estava plantada em boa terra, junto às muitas águas, para produzir ramos, dar frutos e ser excelente videira. Diga: assim diz o Senhor Deus: será que ela vai prosperar? Será que a primeira águia não lhe arrancará as raízes e não cortará o seu fruto, para que se sequem todas as folhas de seus renovos? Não será necessária muita força nem muita gente para arrancá-la pelas raízes. Mas mesmo que esteja plantado, será que vai prosperar? Será que não vai secar completamente quando o vento leste tocar nela? No lugar onde está plantada, secará. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: pergunte agora à casa rebelde: será que vocês não sabem o que significa isso? Diga: eis que o rei da Babilônia veio a Jerusalém, pegou o seu rei e os seus príncipes e os levou consigo para a Babilônia. Escolheu um membro da família real, fez aliança com ele e tomou dele juramento. Levou os poderosos da terra para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, mas, guardando a sua aliança, pudesse subsistir. Mas ele se rebelou contra o rei da Babilônia, enviou os seus mensageiros ao Egito para conseguir cavalos e um grande exército. Será que prosperará ou conseguirá escapar aquele que faz tais coisas? Poderá quebrar a aliança e escapar?
Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, no lugar em que mora o rei, que o pôs no trono, cujo juramento desprezou e cuja aliança quebrou. Sim, junto dele, no meio da Babilônia, será morto. Faraó, nem com grande exército, nem com numerosa campanha, o ajudará na guerra, quando rampas e torres de ataque forem levantadas para destruir muitas vidas. Ele desprezou o juramento, quebrando a aliança feita com aperto de mão, e praticou todas essas coisas, por isso não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo, e meu juramento, que ele desprezou, e a minha aliança, que ele quebrou, isto farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso nas minhas malhas. Eu o levarei para a Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. Todos os seus fugitivos, como todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados aos quatro ventos. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei. Assim diz o Senhor Deus, também eu pegarei a ponta mais alta de um cedro e plantarei. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro, e eu mesmo o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei. Ele produzirá ramos, dará frutos e se tornará um cedro excelente. Debaixo dele viverão pássaros de todo tipo. À sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, derrubo a árvore alta e elevo a baixa. Seco a árvore verde e faço reverdecer a seca. Eu, o Senhor, falei e eu o cumprirei. Não dá para desafiar Deus, não. O negócio é caminhar com Ele cada vez mais próximo, compreender a vontade dEle para nós e assim avançarmos todos os dias. Amém? Hebreus 8, 1, 13. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. E aqui ele já está começando a falar. Eu coloquei um sumo sacerdote assim, que tem um nível que ninguém pode ter, que é o meu filho. E esse tabernáculo é o Senhor que erigiu e não foram os homens. Então ele fala, tudo fala sobre Jesus. Aquilo que ele fez, a obra primordial, suficiente, que não precisa mais fazer mais nada, não existe mais sacrifício que possa nos aproximar da aliança de sangue através do Filho lá na cruz. Então não tem como, mas nós temos que nos achegar a Ele. E como nós nos achegamos a Ele? Leitura da Palavra de Deus e também de oração e jejum. E isso é uma coisa que nos aproxima cada vez mais. E quando nós praticamos isso e vivemos em comunhão, nós vemos o Espírito Santo trabalhando na vida dos irmãos e nós vemos o Espírito na vida do irmão também. Continuando, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse, tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instruída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança na casa de Israel e com a casa de Judá. No segundo, a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito,
pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as escreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, pois para que as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. E é interessante que vocês já ouviram aquela frase, quando nós entrarmos na eternidade, nós veremos um filme da nossa vida passar, e aí serão colocadas todas as coisas, até as coisas que a gente fez de ruim e tal, aparecerá lá. E aí nós vamos desfrutar depois disso, falar, é verdade, eu fui ruim, eu fiz, passou a minha vida, mas o Senhor é bom. Eu tenho um problema com isso, porque a Bíblia, o Salmo também fala isso, e aqui fala, para com o seu povo, aqueles que creem no Senhor Jesus, aqueles que enxergam o sumo sacerdote, aqueles que entendem aquilo que Deus fez por nós nessa nova aliança, que Cristo pregou junto com os seus discípulos, que ele morreria na cruz, e ele morrendo na cruz, o sangue vertido da nova aliança que rime todo o pecado, todo pecador, aquele que aceita e crê no Senhor Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador. O Senhor diz que eu vou imprimir, não existe mais leis, não existe mais tábuas de lei, mas essas leis da superior aliança, eu vou imprimir no seu coração, vou imprimir na sua mente, pois eles me terão como seu Deus e serão o meu povo. E as iniquidades, assim que nós nos aproximamos dele, nos arrependemos e nos aproximamos dele, ele diz, para que as suas iniquidades usarei misericórdia e de seus pecados jamais me lembrarei. Nunca mais será lembrado. Deus nunca mais vai dizer assim, pecado perdoado. Deus não é um Deus que vai chegar e falar assim, ó, tá vendo aqui, ó, como é que você era? Olha os pecados que você cometeu, mas que bom que você entrou. Não. Falou, entre no gozo do seu Senhor. Porque se nós aqui, dentro da misericórdia de Deus, na graça de Deus, tendo o Senhor como intercessor na minha vida, como diz Hebreus também, aquele que advoga a nosso respeito, se nós entregamos, nos derramamos na presença dele, nos arrependemos na presença do Filho, isso daqui vai ser válido, vai ser efetivo nas nossas vidas, e dos seus pecados o Senhor não se lembrará mais deles. Jamais me lembrarei, como diz aqui. Então, que possamos tomar posse disso, né? Continuando, terminando o último versículo, quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Antiga aliança, no more, now, só a primeira, só a nova aliança. Salmo 106, 13 e 31. Logo, porém, se esqueceram das obras de Deus e não esperaram pelos seus desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e nos lugares áridos, puseram Deus à prova. Concedeu-lhes o que pediram, mas enviou-lhes também uma doença terrível. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. A terra se abriu e engoliu Datã e encobriu o grupo de Abirão. Um fogo se acendeu com outro grupo deles, as chamas devoraram os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo de metal fundido. E assim trocaram a glória
de Deus pela imagem de um novilho, que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito havia feito coisas grandiosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Deus os teria exterminado, como tinha dito, se Moisés, seu escolhido, não houvesse intercedido, impedido que o seu furor os destruísse. Olha só que interessante como Deus trabalha com a pessoa que é levantada como intercessor dos outros, de um povo e tudo mais. Deus pode fazer a grande obra que está acontecendo lá na Nigéria, em outros lugares na África, a perseguição, e isso é complicado e nós como igreja precisamos nos levantar. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à palavra de Deus. Pelo contrário, murmuraram em suas tendas e não ouviram a voz do Senhor. Então lhe jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto e também espalharia entre as nações a sua descendência e os dispersaria por outras terras. Também se ajuntaram a Baal-peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Assim, com tais ações, provocaram a ira do Senhor e a peste se espalhou entre eles. Então se levantou Finéias, executou o juízo e a peste cessou. Isso lhe foi atribuído como justiça de geração em geração para sempre. Provérbios 27, 7 e 9. Quem é esse? Quem está farto pisa o favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do seu ninho, assim é quem anda vagueando longe do seu lar. Como óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Gente, conselho cordial. Cordial. Não conselho daquilo que eu acho que tem que ser. Cordial, conselho cordial, né? Chegar com todo o amor, todo o carinho. Posso te dar um conselho? Dando um conselho sabendo de que a pessoa não precisa fazer aquilo que você está aconselhando. Ela pode escolher, entendeu? Ela pode escolher. E isso é complicado com líderes, liderança. Muitas vezes elas falam assim, ó, eu faço dessa forma, então você tem que fazer como você, sendo líder, pastor, você tem que tomar essa postura. Ok, essa postura é bíblica. Aí eu posso levar em consideração. É isso que Provérbios está falando, ok? Eu acho que a gente já falou bastante, sem mais delongas. Dito isso, eu sou o pastor Christopher, assine o canal, ative o sininho, compartilhe para que o alcance seja maior no YouTube. Comente, eu responderei, estarei aí à disposição de vocês para que a gente possa se desenvolver e que eu possa inspirar as pessoas a lerem a palavra de Deus todos os dias. Deus abençoe e nos vemos amanhã.